Depois do presidente Lula dizer que pode vetar o fim da isenção para compras internacionais de até $50, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre o tema. Repórter André Anelli aqui com a gente. O André, Haddad diz que o debate está polarizado, é isso? Bem-vindo, bom trabalho. A afirmação dele mesmo, viu, Tiago? Muito boa noite para você, boa noite a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pan. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, avaliou que a volta da taxação de compras pela internet de até $50 é um assunto que está polarizado e que precisa de um debate técnico. O ministro deu essa manifestação hoje, poucos dias depois de o presidente Lula ter dito que poderia vetar o retorno dessa taxação. Lula argumentou que o assunto ainda pode ser renegociado, mas não faz sentido adicionar impostos nessas compras de até $50, porque, segundo ele, seriam produtos de baixo valor agregado, que ele chamou de bugigangas, compradas principalmente por jovens e mulheres. O ministro Fernando Haddad foi questionado a respeito da existência ou não de uma orientação do Ministério da Fazenda sobre o assunto e ele desconversou, alegando que o assunto não pode ser definido de forma unilateral. Isso não pode ser responsabilidade de uma pessoa. É um assunto que está polarizado, né? E o que nos importa é que o debate técnico se estabeleça para saber o que é melhor para o país. Mas isso é um assunto que vai acabar sendo discutido por mais do que um ator, né, para chegar a um denominador comum. A proposta de taxação das compras de até $50 foi incluída no projeto de lei de mobilidade verde e inovação, o MOVER. A medida tem o objetivo de apoiar a descarbonização dos carros brasileiros, o desenvolvimento tecnológico e a competitividade global da indústria aqui do Brasil. A norma ainda dá incentivos fiscais para empresas do ramo automotivo que investem em sustentabilidade e prevê novas obrigações a essas indústrias para diminuir o impacto ambiental. Como a inclusão de impostos em compras internacionais não tem nada a ver com essa medida, então, que trata dos carros elétricos, das novas opções de mobilidade, essa medida da taxação de compras de até $50 é chamada de jabuti. É um jabuti incluído no texto porque justamente não tem nada a ver com a proposta inicial. O relator dessa medida, o deputado federal Átila Lira, tem defendido a permanência desse trecho no projeto de lei do MOVER, projeto esse que deve ser votado entre hoje e amanhã, a depender do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Tiago. André, ainda falando sobre o ministro da Fazenda, ele explicou como a desoneração da folha de pagamentos vai ser compensada de alguma maneira, André? Ele não explicou especificamente, viu, Tiago? O ministro da Fazenda disse apenas que vai ser apresentada até a semana que vem uma compensação para reonerar os 17 setores da economia que mais geram empregos no país e também os municípios com menos de 156 mil habitantes. A expectativa do governo é que a medida tenha um impacto fiscal de 26 bilhões e 300 milhões de reais e esse montante é dividido em duas partes, 15 bilhões e 800 milhões para os setores, esses 17 setores da economia, e 10 bilhões e meio de reais para os municípios até 156 mil habitantes. Haddad afirmou que a compensação está pronta, ele não deu detalhes a respeito dessa medida, mas afirmou que o texto deve ser apresentado em forma de medida provisória e que o momento do envio será definido junto ao Senado. Estou vendo se é o caso de mandar essa semana, que não tem sessão, ou se nós combinamos de mandar no começo da semana que vem, mas estão prontas as medidas. Pode ser essa semana, é uma questão de deliberar sobretudo junto ao Senado, porque o tema está mais afeito ao Senado, o que é melhor, mas para nós está bem encaminhada a situação. Como não tem impacto esse ano, né, a remuneração esse ano, a desoneração está garantida para esse ano, ela para nós é tranquila. Essa semana que vem.
Lembrando que o Supremo Tribunal Federal deu um prazo de 60 dias para serem aprovadas medidas para compensar essas perdas do governo federal com a desoneração da folha de pagamento dos municípios e também dos setores que mais geram empregos no país. Se o prazo, então, dessas alternativas da desoneração não forem cumpridos, se esse prazo de 60 dias não for cumprido, o benefício fiscal acaba automaticamente. Apesar dessa corrida contra o tempo, que é mais do Congresso do que do governo federal, uma vez que o governo se manifestava contrário a essa medida, o ministro Fernando Haddad tem dito que o executivo não tem pressa sobre a compensação, porque a desoneração desse ano já está garantida e a discussão sobre as compensações da reoneração tem impacto só a partir do ano que vem, Tiago. Nesse ano nada vai mudar. O André Anelli volta na programação da Jovem Pan até mais tarde. Eu vou chamar já os nossos comentaristas, Dora Kramer e Cristiano Vilela. Dora, boa noite para você, falando sobre o tal do Jabuti, né? Numa semana mais curta, feriado na quinta-feira, de qualquer forma, os parlamentares vão tentar fazer essa votação e é saber o que vai acontecer. Bem-vinda. Boa noite, Tiago. Boa noite, Vilela. Boa noite a todos. Vamos explicar por que Jabuti? É porque Jabuti não sobe em árvore, alguém colocou lá. Então, essa medida aí, colocada numa outra coisa que não tem nada a ver, que é o projeto Mover, alguém colocou, e até agora não se sabe quem colocou, claramente no intuito de fazer aquela coisa que ficou conhecida como passar a boiada, né? Só que não passou, e não passou despercebido, por óbvio. Agora me chama a atenção, duas coisas me chamam a atenção. Primeiro, o desconforto evidente do ministro Haddad quando fala nessa questão. Segundo, quando ele apela por um debate técnico, me parece que ele tem toda a razão. Porque é claro que uma medida que tem algum impacto menor ou maior sobre a economia tem que ser examinada sob esse prisma. Agora, quem politizou foi o presidente Lula, quando disse, depois de lá atrás o governo ter até anunciado e voltado atrás, dizendo que se o Congresso aprovar, ele pode até vetar ou negociar. Ele fez um cálculo político diante da reação negativa da opinião pública à cobrança dessa taxação, né? E aí, então, a coisa ficou dentro desse âmbito de cálculo político eleitoral. E quando ele fala em negociar, fala em veto, mas pode negociar, é claro que esse presumido prejuízo, se for aprovado, ele quer dividir com o Congresso. Vamos ver se o Congresso vai topar essa parceria. O Vilela, é interessante que quando ele foi perguntado hoje sobre a taxação, ele fala baixo, fala que isso divide o Congresso Nacional, ou seja, o governo está meio sem entender ainda o que pode acontecer nessa votação dessa semana. Pois é, uma boa noite, Tiago, boa noite, Dora e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Na verdade, o governo ele está sem entender a sua posição. Até porque dentro do governo você tem vozes dissonantes, você tem uma postura errática do próprio presidente, que num primeiro momento tinha uma posição, depois mudou de posição, setores importantes do governo, de ministérios importantes, sendo contrário a esse fim da taxação, a essa isenção de impostos nessas importações de até $50. Agora, ganha força também no Congresso Nacional um meio termo. Aliás, o próprio presidente ele deixou essa porta aberta nas suas declarações, dizendo que estaria aberto para um acordo e existe essa expectativa, essa possibilidade de acordo, de eventualmente haver um escalonamento. Eventualmente, dentro desses $50, haver um escalonamento para que valores menores dentro desse patamar acabem tendo isenção e os valores mais próximos dos $50 acabem tendo aqui pagar um determinado imposto. Vamos ver qual vai ser a saída, porque essa semana tem que resolver, porque dia 31 é o prazo fatal para resolver essa questão.